Olá, pessoal! Desde 2015, a economia mundial tem experimentado uma grande queda no preço das commodities. Mas o que será que está provocando esse fenômeno? Muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique e estou aqui para ajudar na sua aprovação. Não se esqueça, o sucesso depende de muito estudo e muito esforço, por isso estou aqui para acompanhá-lo nessa trajetória. É importante nós termos em mente que no começo do século XXI até 2015, o preço das commodities, ou seja, das matérias-primas, aumentaram muito. O que explica esse fenômeno é justamente o aumento da demanda da população urbana dos principais países emergentes pelo mundo. Então sempre devemos destacar que a maior industrialização e o mercado consumidor que mais cresce no mundo é o chinês. Tem surgido uma nova classe média, que já não quer trabalhar mais por baixíssimos salários. Mas veja, vai continuar atraindo investimentos, porque a China está desenvolvendo um mercado consumidor de um tamanho gigantesco. Então, a partir do século XXI e a industrialização descentralizada na Ásia, a China foi de longe o país que mais recebeu investimentos industrializados. Esse fenômeno foi tão intenso que, além de explodir a urbanização dos países asiáticos, provocou a desindustrialização dos países desenvolvidos. Os países europeus e os Estados Unidos, por exemplo, sofrem muito com o desemprego tecnológico e com o desemprego provocado pelas saídas de suas fábricas. Então, a economia mundial, no século XXI, cresceu ancorada no crescimento econômico chinês, que sempre bate recordes. Cresce em média 10% ao ano. Já teve semestre de crescer isso no semestre. E aí, toda a economia do século XXI, na nova ordem mundial, passou a ser ancorada na economia e na produção industrial chinesa. Mas veja, a partir de 2015, a China não cresceu como esperado. Ela cresceu só 7,5%. Não foi pouco. Se nós compararmos com o crescimento das principais economias mundiais, de longe foi a que cresceu mais. Só que ocorreu uma pequena queda. Se crescia em média 10% e passou a crescer naquele ano 7,5%, esses 2,5% provocou uma queda na produção industrial, portanto, o consumo diminuiu a produção industrial e diminuiu a demanda por commodities, diminuiu a demanda por matéria-prima. Então, a queda dos preços internacionais das commodities está diretamente ligada à retração da economia chinesa de 2015 para cá. Que é o destaque e certamente será cobrado nos principais exames, é um produto que é combustível. Commodities combustíveis. Qual que é a mais importante do mundo? Qual que é a matriz energética mundial? O petróleo. Que no século XXI, no contexto da guerra do Iraque, ele passou a ser negociado a altos preços. E isso beneficiou os países produtores do Oriente Médio e países como a Venezuela. Foi a época de grande crescimento econômico no contexto do governo Hugo Chávez, e quando, de repente, o preço despencou a partir de 2015, das commodities agropecuárias e do petróleo, todas as economias emergentes foram diretamente impactadas. A Venezuela, totalmente dependente do petróleo, entrou numa baita crise econômica, que é ainda agravada pela pesada crise política que tem acontecido, o país com forte instabilidade interna. As exportações brasileiras, mexicanas e argentinas passaram por fortes oscilações. Elas não chegaram a ter uma queda ao ponto de comprometer a nossa produção, mas a produção continua alta, porém o valor é cada vez menor. Tanto porque temos uma grande produção agropecuária dos emergentes, então a maior oferta colabora para a queda do preço, e a demanda dos asiáticos, principalmente a China, diminuiu, e isso colabora mais ainda para a queda dos preços. Para encerrarmos a nossa dica, fique atento nos impactos da queda do preço das commodities na economia nacional. Por exemplo, nós dependemos das exportações. Como o preço das commodities caiu, mesmo que nós estejamos produzindo cada vez mais e ocupando mais área, o valor total do nosso PIB
não cresce proporcionalmente, porque afinal de contas estamos com um produto desvalorizado. E o petróleo do pré-sal, que é a principal jazida, né, encontrada nos últimos anos, um baita potencial de exploração, com muitos postos leiloados, então é importante você se lembrar das parcerias público-privadas e da participação do capital internacional na exploração de petróleo. A Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, é a maior produção nacional. Depois, a Bacia de Santos. O pré-sal está distribuído em vários estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. E ainda existem amostras por outros estados brasileiros. Só que é um petróleo de águas profundas. Para ser explorado, é necessário começar as escavações a partir de 5.000 metros. Temos a tecnologia, que é totalmente brasileira. Mas o custo é muito alto. Cada litro de petróleo extraído do pré-sal custa muito mais caro do que outros petróleos explorados mais próximos à superfície. Portanto, como o preço internacional do petróleo caiu, isso impactou diretamente a produção e exportação do petróleo brasileiro. Porque o pré-sal, por ser caro, se o preço internacional do combustível estiver baixo, não compensa explorar as nossas jazidas. Guarde também outra dica de atualidades quente. No começo de 2020, o petróleo teve queda recorde, porque a Arábia Saudita aumentou muito a sua produção. A Rússia ficou indignada, porque acusou o país árabe de desvalorizar o preço do produto artificialmente com o objetivo de atingir a economia russa. Será que a Arábia Saudita tem esse poder todo? Fique atento que sim, é a segunda maior produção mundial. A dos Estados Unidos é maior que a produção da Arábia Saudita. Só que as jazidas norte-americanas já estão bastante esgotadas. Além disso, a Arábia Saudita é a maior reserva de petróleo do Golfo Pérsico. Como é um país que comanda a OPEP e toda a sua geopolítica depende desse produto, vamos ficar atentos nos acontecimentos de 2020 para ver no que dará essa briga comercial ligada à produção de petróleo e também essa desvalorização das commodities. Não se esqueça que com a pandemia do Covid-19, a demanda internacional caiu muito e, consequentemente, os preços das commodities brasileiras despencaram. E, claro, isso atingirá profundamente a nossa economia. É isso aí. Pessoal, ficamos por aqui mais uma vez. Não se esqueça e se inscreva no meu canal, curta, compartilha e vamos juntos nessa caminhada. Um grande abraço, bons estudos e sempre foco no sucesso!